Olá, olá, instrutor Márcio por aqui. E antes de começar o vídeo, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Você conseguiria passar na prova teórica do Detran hoje? A maioria das pessoas acredita que sim, mas acaba errando justamente as questões mais fáceis. E no vídeo de hoje, eu preparei um simulado rápido e atualizado com perguntas muito parecidas com as que costumam aparecer na prova do Detran. Mas atenção, hein? Não responda por impulso nenhuma das questões, e isso porque algumas questões têm alternativas muito parecidas, e é exatamente isso que elimina muitos candidatos na prova. O desafio aqui é bem simples. Você vai tentar acertar todas as perguntas sem pular nenhuma, e no final você vai deixar aqui nos comentários quantos pontos você fez, hein? E antes de começarmos também, já vou pedir que você deixe o seu like e inscreva-se no canal, porque toda semana tem novos simulados, dicas de memorização, e também conteúdos que podem aumentar muito as suas chances de aprovação. Então, agora vamos para a nossa primeira questão. Olha só, questão de número 1. Qual luz é obrigatória à noite? Letra A, farol baixo. Letra B, usar o DRL. Letra C, farol alto sempre. Ou letra D, lanternas traseiras apagadas. Pessoal, o nosso gabarito aqui na nossa questão de número 1 é a nossa letra A, né? Farol baixo é obrigatório durante a noite, tá ok, pessoal? Então, deixa eu marcar logo aqui. Pronto, pessoal, nosso gabarito aqui foi marcado, né? À noite, pessoal, é obrigatório manter os faróis baixos acesos durante a circulação do veículo, certo? O farol baixo é de uso obrigatório à noite. O DRL aqui, a nossa letra B, pessoal, é a luz de rodagem diurna, ela não substitui o farol baixo durante a noite, tá certo? E o farol alto ele só deve ser utilizado em vias sem iluminação e quando não houver risco de ofuscar outros condutores no sentido contrário. E as lanternas traseiras, elas devem estar sempre acesas, né? É proibido estar com essas lanternas apagadas, pois elas devem permanecer acesas junto com os faróis, tá certo? Inclusive aí são lanternas de segurança, né? Como a luz de freio. Também tem a lanterna da placa, né? Que é a lanterna para identificação da placa. Então são lanternas bem importantes aí que devem sempre requerer aí uma atenção cautelosa sua. Então, só para um resumo de fixação aqui da questão 1, à noite, farol baixo é obrigatório. E lembre-se, à noite o farol baixo deve estar sempre ligado, não é? A DRL, que é a luz de rodagem diurna, apenas durante o dia, ela não substitui o farol baixo à noite. O farol alto é somente quando não houver risco de ofuscar outros usuários da via e as lanternas traseiras permanecem acesas junto com os faróis, tá certo, pessoal? Então, essa foi a nossa questão de número 1. Espero que você tenha entendido, certo? Mas qualquer dúvida aí, pode deixar nos comentários que eu estarei te respondendo. Agora vamos para a nossa questão de número 2. Olha só, a velocidade máxima permitida em rodovias de pista dupla, nas quais não existe a sinalização regulamentadora para os demais veículos, é de letra A, 120 km por hora, letra B, 110 km por hora, letra C, 90 km por hora, ou letra D, 100 km por hora. Pessoal, repare que nessa questão aqui tem uma coisa que você deve prestar mais atenção, certo? A velocidade permitida em pista dupla, nas quais não existe a sinalização regulamentadora para os demais veículos. Pessoal, então essa daqui é a palavra-chave da questão. Muita gente poderia passar batido aqui nessa questão 2 aqui e marcar logo a nossa letra B, 110 km por hora. Porém, você vai ter que prestar atenção nisso daqui, ó, para os demais veículos. E o que são esses demais veículos, pessoal? Os demais veículos, pessoal, eles, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, são caminhões, ônibus e micro-ônibus, tá certo? Então você tem que prestar muita atenção nessa palavra-chave aqui, ó, demais veículos, tá certo? Então, o nosso gabarito aqui, na nossa questão de número 2, é a nossa letra C, certo? A velocidade máxima permitida em rodovias de pista dupla nas quais não existe a sinalização regulamentadora para os demais veículos é de 90 km por hora. Tá ok, pessoal? Então, comenta aí se você já sabia dessa alternativa ou se você já chegou logo marcando aqui a nossa letra B, 110 km por hora, né? Para automóveis, caminhonetas
caminhonetes e motocicletas. Então, com certeza estaria errado aqui. Se você marcar essa alternativa B, você já estaria desclassificado aí, já teria perdido a questão, certo? Então, só para um resumo de fixação, rodovia de pista dupla, automóveis, caminhonetas e motocicletas, você pode sim ir até 110 km por hora. Demais veículos, que são ônibus, caminhões, micro-ônibus e etc, né? Você pode ir até 90 km por hora. Lembrando que é em uma rodovia onde não existe a sinalização regulamentadora naquele local. Em rodovia de pista simples, automóveis, caminhonetas e motocicletas podem ir até 100 km por hora. Ônibus e micro-ônibus até 90 km por hora e demais veículos até 80 km por hora, tá certo, pessoal? Demais veículos são veículos que não estão citados aqui, né? Então, se você quiser até tirar um print aqui dessa tela, tá certo? Então, você pode ficar à vontade ou então voltar o vídeo aí quantas vezes for preciso. Costuma cair muito esse tipo de questão aqui em prova do Detran, tá certo? Com esse tipo de pegadinha aqui, então você precisa prestar muita atenção. Agora vamos para a nossa questão de número 3, mas não esqueça de comentar aqui se você acertou a nossa questão de número 2, hein? Eu gostaria muito de saber a sua resposta. Olha só, questão de número 3, o que ela diz? O que todo condutor deve fazer antes de parar o veículo ou mudar de direção no trânsito? Letra A, dar um rápido toque de buzina. Letra B, manter-se sempre à direita da via. Letra C, sinalizar suas intenções com antecedência. Ou letra D, acender os faróis. Pessoal, com certeza o nosso gabarito aqui é a nossa letra C, tá certo? Sinalizar suas intenções com antecedência. Isso daqui é o básico, né? A gente aprende mesmo antes de começar a aprender a dirigir. Antes de parar, reduzir a velocidade, mudar de faixa, converter ou realizar qualquer mudança de direção, o condutor ele deve ir sinalizar sua intenção com antecedência aí, né, pessoal? Utilizando a luz indicadora de direção, a famosa seta, né? Ou, quando necessário, alguns gestos regulamentares com a mão. Na verdade, isso permite que os demais usuários da via antecipem a manobra, aumentando aí a segurança do trânsito, tá certo? Então, essa daqui é a nossa alternativa correta, a nossa letra C. A nossa letra A não poderia estar correta, né? Porque dar um rápido toque de buzina, pessoal, não substitui a sinalização, certo? A buzina ela serve para alertar. A nossa letra B também não poderia ser a nosso gabarito, né? Porque manter-se sempre à direita da via é uma regra geral de circulação, mas que não responde ao que deve ser feito antes da manobra, né? Então, totalmente correto. E a nossa letra D também não poderia ser o nosso gabarito correto, acender os faróis, porque não é a medida exigida para indicar uma mudança de direção, né? Inclusive, quem vem atrás também não perceberia, né? Então, nosso gabarito, nossa letra C. E só para um resumo de fixação, olha só. Antes de qualquer manobra, sinalize com antecedência. Isso vale para converter à esquerda ou à direita, mudar de faixa, parar o veículo e ou reduzir a velocidade quando necessário. Certo, pessoal? Então, essa foi a nossa questão de número 3. Questãozinha bem bacana, né? Agora vamos para a nossa questão de número 4. Olha só o que nossa questão de número 4 diz. São causas de colisão em um cruzamento. Letra A, desrespeito às regras de circulação ou ao seu desconhecimento. Letra B, má visibilidade. Letra C, manobras inesperadas. Ou letra D, todas as alternativas estão corretas. Pessoal, aqui todas as alternativas estão corretas, né? Todas elas são causas de colisão em um cruzamento. Então, essa letra B já está marcado no nosso gabarito, né? As colisões em cruzamento, pessoal, elas podem ocorrer por diversos fatores, né? Entre eles esses citados aqui nas alternativas. O desrespeito às regras de circulação ou o seu desconhecimento, como não respeitar a preferência de passagem ou avançar o sinal, né? A má visibilidade, que é causada por obstáculos, chuva, neblina ou até mesmo uma iluminação inadequada. E também as manobras inesperadas, né? Como conversões sem sinalização ou mudanças bruscas de direção. E como todas essas alternativas apresentam causas reais de acidentes em cruzamentos, a resposta correta é a nossa letra D, né? Aqui, todas as alternativas, certo? Então, só para fixar melhor, principais causas de colisões em cruzamentos: desrespeito às regras de circulação, má visibilidade, manobras inesperadas, falta de atenção dos condutores. Então, essa foi a nossa questão de número 4, pessoal. Espero que você tenha entendido, hein? Agora vamos para a nossa questão de número 5. Na cidade, quais atitudes de parada são citadas como incorretas e que atrapalham o fluxo do trânsito?
Letra A, parar em fila dupla sobre a calçada. Letra B, estacionar corretamente em vagas permitidas. Letra C, parar no sinal vermelho ou dar preferência a pedestres. Ou letra D, parar nos postos de gasolina. Pessoal, aqui você vai marcar a alternativa que atrapalha o fluxo de trânsito, né? E a nossa letra A aqui, ela define exatamente isso. Parar em fila dupla ou sobre a calçada, tá ok? Então já tá marcado aqui, né, o nosso gabarito, pessoal, marcado. Na área urbana, pessoal, algumas atitudes de parada, elas são consideradas incorretas, né, e prejudicam muito o fluxo do trânsito. Basta uma coisinha ali para tudo sair do controle. E além disso, colocam em risco a segurança de motoristas e pedestres, certo? E parar em fila dupla dificulta a circulação dos demais veículos, causando congestionamento e reduzindo a fluidez do trânsito, né, pessoal? Já parar sobre a calçada invade o espaço que é destinado aos pedestres, podendo gerar acidentes e infrações de trânsito. Essas condutas, elas são proibidas pelo Código de Trânsito Brasileiro, né? A nossa letra B não poderia ser nosso gabarito, né? Estacionar corretamente em vagas permitidas, porque essa é uma conduta correta e não atrapalha o trânsito, né, pessoal? A nossa letra C também não poderia ser o nosso gabarito, né? Porque parar no sinal vermelho ou dar preferência a pedestres são atitudes obrigatórias e seguras no trânsito. E a nossa letra D também não poderia ser o nosso gabarito, parar nos postos de gasolina, porque é uma situação normal, né? Desde que realizada de forma adequada e sem obstruir a via. Então, só para um resumo de fixação, paradas que atrapalham o trânsito, fila dupla sobre a calçada ou em locais proibidos pela sinalização. As paradas corretas são em vagas permitidas, no sinal vermelho e para dar preferência aos pedestres. Então, pessoal, essa foi a nossa questão de número 5. Espero que você tenha entendido, certo? Agora vamos para a nossa questão de número 6. E a nossa questão de número 6, ela diz isso aqui, ó. O que o motorista deve ajustar obrigatoriamente antes de iniciar a condução do veículo? Letra A, o volume do rádio e temperatura do ar. Letra B, pneus e nível do óleo. Letra C, roteiro do GPS e luz interna. Ou letra D, retrovisores e bancos. Pessoal, antes de iniciar a condução do veículo, o motorista ele deve verificar e ajustar obrigatoriamente, né, os retrovisores e o banco, né, o seu assento. Então, nosso gabarito aqui é a nossa letra D, tá certo? Antes de iniciar essa condução, pessoal, o motorista ele deve ajustar justamente o banco e os retrovisores, garantindo uma posição correta ao volante e boa visibilidade da via e dos demais veículos, né? E esses ajustes, pessoal, eles proporcionam um melhor campo de visão, né? Uma posição correta para dirigir, mais confortável, mais segurança e também um maior controle do veículo em situações de emergência, né? As demais alternativas aqui, elas não poderiam estar corretas, né? A nossa letra A, porque o volume do rádio e temperatura do ar não são ajustes obrigatórios de segurança, né? A nossa letra B, pneus e nível do óleo devem ser verificados periodicamente, né? Só que não são os ajustes obrigatórios imediatamente antes de dirigir, né? Lógico que você sempre tem que conferir aí antes de funcionar o veículo, o nível do óleo e também a calibragem dos pneus, né? Ver se não estão baixos. E assim também como o fluido do radiador, né? Então também são coisas aí que você tem que olhar, só que não nesse caso aqui. E o GPS e luz interna, pessoal, eles também não fazem parte dos ajustes obrigatórios, né? Então não poderia ser o nosso gabarito também a nossa letra C. Então, só para um resumo de fixação, antes de sair do veículo, ajuste o banco, ajuste os retrovisores, coloque o cinto de segurança e verifique se todos os ocupantes também estão com cinto de segurança, certo? Isso aqui é bem importante. Então, pessoal, essa foi a nossa questão de número 6. Qualquer dúvida aí você pode estar deixando nos comentários, hein? Inclusive, pessoal, comenta aí o que é que você está achando do nosso simulado aqui de hoje, hein? Agora vamos para o nosso simulado de número 7. Com relação à segurança com o veículo que segue à frente, identifique os 4 tipos de distâncias existentes. Letra A, de parada, de emergência, de segmento e de tempo. Letra B, de tempo, de segmento, de reação e de visibilidade. Letra C, de segmento, de reação, de frenagem e de parada total. Ou letra D, de percepção, de frenagem, de emergência e de parada. Pessoal, o nosso gabarito aqui na nossa questão de número 7 é a nossa letra C, tá certo? Os tipos de distâncias existentes aí no CTB, de acordo com o CTB, né? São a distância de segmento, de reação, de frenagem e de parada total, tá certo, pessoal? Então, deixa eu marcar logo aqui. Pronto, pessoal, marcado aqui o nosso gabarito.
aqui na direção defensiva, né? Essa daqui é uma questão de direção defensiva. Existem 4 distâncias que são fundamentais para a segurança em relação ao veículo que segue à frente, né, pessoal? A distância de segmento, que é o espaço mantido entre o seu veículo e o veículo da frente, né? A distância de reação, que é a distância que é percorrida desde a percepção do perigo até o acionamento do freio. Também tem a distância de frenagem, que é a distância percorrida após acionar o freio até a parada do veículo. E a distância de parada total, que é a soma da distância de reação com a distância de frenagem, né? As demais alternativas aqui, elas apresentam termos que não correspondem à classificação adotada na direção defensiva, né, pessoal? Portanto, todas incorretas, né, aqui? Então, só para um resumo de fixação, pessoal, olha só. As 4 distâncias de direção defensiva são distância de segmento, que é o espaço seguro em relação ao veículo da frente. A distância de reação, que é a distância da percepção do perigo até pisar no freio, né? Aí também temos a distância de frenagem, que vai desde o acionamento do freio até o veículo parar totalmente, né? E a distância de parada total, né? Que é de reação mais frenagem. Se você quiser, inclusive, pode tirar um print aí dessa tela, hein? E você vai ter mais um resumo de fixação aí para você estudar melhor aí para a sua prova, certo, pessoal? Então, essa foi a nossa questão de número 7. Espero que você tenha entendido, tá ok? Qualquer dúvida aí pode estar mandando nos comentários que eu estarei te respondendo. Agora vamos para a nossa questão de número 8. A placa de número R10, que é essa placa aqui, pessoal, ela é identificada como letra A, proibido trânsito de veículos particulares. Letra B, proibido trânsito de veículos automobilísticos. Letra C, proibido trânsito de veículos de obras. Ou letra D, proibido trânsito de veículos automotores. Pessoal, a nossa questão de número 8 aqui, o nosso gabarito é a nossa letra D aqui, tá certo? Deixa eu marcar logo aqui. Pronto, pessoal, gabarito marcado, né? Proibido trânsito de veículos automotores, que é o que quer dizer a placa R10, que é essa placa aqui, ó, placa de regulamentação com um desenho de um carro dentro e um traço cortando, né? Então ela quer dizer justamente isso, proibido trânsito de veículos automotores, tá certo? Isso significa aqui, pessoal, nessa placa que veículos automotores, como carros, motos, caminhões, ônibus, não podem transitar no local sinalizado onde essa placa está fixada, certo? Então, essa daqui é a placa que diz proibido trânsito de veículos automotores, tá certo, pessoal? As outras alternativas aqui, pessoal, também estão incorretas, né? Porque apresentam denominações que não existem na classificação oficial da sinalização de trânsito, então não poderia ser nosso gabarito aqui, certo? Então, só para fixar melhor aqui, pessoal, olha só, resumo de fixação, placa R10. É a placa proibido trânsito de veículos automotores e as características é placa de regulamentação, impede a circulação de veículos automotores, como por exemplo automóveis, motocicletas, caminhões e ônibus. Tá certo, pessoal? Então esse daqui é o nosso gabarito aqui na nossa questão de número 8. Agora vamos para a questão de número 9. Questãozinha bem bacana também. Veículos prestadores de serviços de utilidade pública, quando em serviço, letra A, só tem liberdade de estacionamento e parada à noite. Letra B, podem circular livremente, inclusive passar no sinal vermelho nos cruzamentos. Letra C, podem bloquear todo o trânsito da via. Ou letra D, gozam de livre estacionamento e parada no local de serviço, desde que devidamente sinalizados e identificados. Pessoal, e esse daqui também é o nosso gabarito aqui na nossa questão de número 9, a nossa letra D, tá certo? Gozam de livre estacionamento e parada no local de serviço, desde que devidamente sinalizados e identificados, certo? Então, os veículos prestadores de serviços de utilidade pública, quando em serviço, eles gozam de livre estacionamento e parada no local de serviço, certo, pessoal? Então, gabarito, letra D. Esses veículos prestadores de serviço de utilidade pública, como os de manutenção de energia elétrica, água, internet, telefone, iluminação pública e também os de limpeza urbana, pessoal, eles gozam de livre estacionamento e parada no local da prestação de serviço, certo? Como eu falei antes, desde que estejam devidamente identificados, estejam sinalizados, né? Garantindo a segurança dos demais usuários da via. E essa prerrogativa, ela não permite desrespeitar outras normas de circulação, como, por exemplo, avançar o sinal que vimos na alternativa aqui, né? Ou de bloquear totalmente a via sem necessidade.
utilidade, certo, pessoal? Então, essa daqui é a nossa alternativa correta, a nossa letra D, certo? Então, pessoal, só para um resumo de fixação aqui, veículos de utilidade pública podem parar e estacionar no local do serviço com algumas condições, né? Eles devem estar identificados, devem estar devidamente sinalizados e a prerrogativa vale somente durante a execução do serviço, certo, pessoal? Então, essa daqui foi a nossa questão de número 9, espero que você tenha entendido, certo? Agora vamos para a nossa questão de número 10. Olha só, transportar crianças sem os dispositivos de retenção adequados ou de forma incorreta constitui qual tipo de infração de trânsito segundo a legislação? Letra A, infração leve, com 3 pontos na CNH e retenção do veículo. Letra B, infração gravíssima, com 7 pontos na CNH, multa e retenção do veículo. Letra C, infração grave, com 5 pontos na CNH, multa e apenas advertência por escrito. Ou letra D, infração média, com 4 pontos na CNH e multa, mas sem retenção do veículo. Pessoal, nosso gabarito aqui na nossa questão de número 10 é a nossa letra B, tá certo? Então, vamos marcar aqui, né? Pronto, tá marcado nosso gabarito. Infração gravíssima, com 7 pontos na CNH, multa e retenção do veículo, certo, pessoal? De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, transportar crianças sem o dispositivo de retenção adequado, como um bebê conforto, uma cadeirinha, um assento de elevação ou um cinto de segurança, isso também vai depender da idade, da altura e do peso da criança, né? Ou utilizá-lo de forma incorreta é uma infração gravíssima, né? Pode lhe custar aí 7 pontos na CNH, também uma multa e ainda a retenção do veículo até a regularização da situação. Certo, pessoal? Então, essa daqui foi a nossa questão de número 10, né? Espero que você tenha entendido. Então, só para um resumo de fixação, né? Olha só, resumo de fixação, transporte de crianças sem dispositivo de retenção ou uso incorreto é proibido, certo? É infração gravíssima, causa 7 pontos na CNH, também causa uma multa, né? E também causa a retenção do veículo, certo, pessoal? Então, essa daqui foi a nossa questão de número 10. Espero que você tenha entendido e qualquer dúvida você pode estar deixando aí nos comentários, tá certo? Espero que você tenha gostado mesmo aí do vídeo, porque foi um simulado bem bacana que eu trouxe aqui para você, com questões aí um pouco até mais difíceis, né? Espero que você não sinta nenhuma dificuldade. Mas então é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.